São 7 os concelhos do país que estão a ser prejudicados pela falta de uma plataforma informática do cadastro predial, e entre eles Paredes e Penafiel, para além de Lolé, Oliveira do Hospital, São Brás de Alportel, Ceia e Tavira, o que tem causado imensos transtornos relativamente a negócios jurídicos que giram em torno de bens imóveis. Os prejuízos têm sido imensos para quem quer comprar, vender e, logicamente, para os profissionais conectados com estes negócios. Conforme explicou a notária Adelaide Monterroso Freixo, de Penafiel, tudo começou com o regime experimental de cadastro predial, que nem sequer era obrigatório. E pior, a lei exige determinados requisitos, mas não criou os meios necessários para o seu cumprimento. A lei exige determinados procedimentos, eu não vou entrar em questões muito técnicas, nomeadamente cadastrar os prédios, que depende de um técnico habilitado em cadastro predial e tem que ser um técnico que consta da lista oficial da Direção-Geral do Território, mas a plataforma na qual esse procedimento tem que ser inserido e onde ocorre esse procedimento, essa plataforma não foi disponibilizada. Portanto, isto significa o quê? Foi colocada uma lei cá fora, portanto há um decreto-lei que entrou em vigor em 21 de novembro de 2023, que é a partir dessa data que se verifica esta impossibilidade de transmissão e de fazer atos relativamente a esses imóveis. Saiu essa lei com essa exigência, mas não foram criados os meios para que os cidadãos possam efetivamente cumprir com a lei. Não foram acauteladas todas as situações? Exatamente, pronto, isto tem sido muito complicado. Mas, entretanto, o Conselho de Ministros aprovou uma resolução para inverter esta situação. E qual é o ponto da situação? Sim, pronto, houve bastante pressão por parte dos notários, por parte dos cidadãos, por parte de todos os tituladores, porque não são só os notários, são advogados, solicitadores que titulam, que fazem este tipo de negócios, para que esta situação fosse ultrapassada. E teria que ser ultrapassada ou a Direção-Geral do Território criar a plataforma e pôr a plataforma operacional, ou então, e que foi a via encontrada, suspender a parte da lei naquela parte que efetivamente o artigo, que é o artigo 30 desse decreto-lei, que prevê a nulidade do ato, que é a sanção mais gravosa que se pode verificar, porque é uma nulidade, o ato é nulo. Já o negócio pode ser considerado inválido, é isso? Completamente, não tem efeito absolutamente nenhum. Embora sejam apenas 7 os municípios que estão a passar por esta situação, a verdade é que têm sido imensos os negócios que estão em risco ou que têm ido, pura e simplesmente, por água abaixo. Por isso, foi aprovada recentemente pelo Governo uma medida para suspender as normas que estavam a paralisar a compra e venda de imóveis nos concelhos referidos. Durante este mês de maio, o Conselho de Ministros suspendeu com efeitos retroativos a entrada em vigor de 2 normas da Lei do Cadastro Predial. Porém, o bastonário da Ordem dos Notários, Jorge Batista da Silva, considera que a lei ainda é confusa e gera dificuldades para o país. Refira-se que foi o anterior Executivo que aprovou um diploma que previa uma suspensão da aplicação das ditas normas legais até 31 de agosto, que nunca chegou a ser promulgado. Agora, e para tentar resolver o problema da plataforma informática, o Governo decidiu aprovar um decreto-lei que altera o regime do cadastro predial e que irá prolongar-se até ao início do próximo ano. Se não for possível e se a nova plataforma informática de cadastro predial continuar inoperacional, apesar de ser exigida por lei desde novembro passado, as transações de casas, bem como doações, hipotecas e partilhas, entre outros atos, nos municípios referidos, podem continuar a ser bloqueadas. Segundo o bastonário da Ordem dos Notários, Jorge Batista da Silva, não foram criadas as devidas condições para o pós-cadastro experimental, ou seja, o efeito que se pretendeu foi inútil. Neste momento, a lei do cadastro, que entrou em vigor no final do ano passado, e a Ordem dos Notários, desde o primeiro dia, alertou para os problemas que se iam colocar, que tinham a ver com a impossibilidade de transmitir imóveis, ou pelo menos acabar o processo de transmissão, por falta de uma plataforma informática que estava prevista na lei e que a lei, portanto, tornou exigível a existência dessa plataforma.
O que aconteceu foi que, apesar dos sucessivos alertas da Ordem dos Notários, na anterior legislatura nunca foi concretizada a existência dessa plataforma informática, porém, em março, foi aprovado em Conselho de Ministros a suspensão da lei com efeitos retroativos. Infelizmente, e aparentemente, o diploma nunca chegou à Presidência da República e, portanto, nunca foi promulgado, logo nunca entrou em vigor, e este problema arrastou-se até hoje, porque mesmo hoje voltou a ser aprovado por este governo a suspensão desta lei, mas ainda falta o Sr. Presidente da República fazer a promulgação do diploma. Enquanto isso, Para que os... alguns notários vão fazendo escrituras, mas sem registro nas conservatórias, não é? Mas isto não traz. Exato. Aqui o problema para que as pessoas percebam é que todos nós, ou todos os cidadãos, quando compram a sua casa, ou vendem um terreno, ou uma empresa, quando fazem um investimento, tendo que o processo seja concluído, desde logo, por exemplo, quando alguém compra um terreno porque quer a seguir apresentar um projeto de construção, ou porque um empresário quer comprar e revender um imóvel, ou até uma entidade pública queira construir um aeródromo, uma estrada, uma coisa qualquer. E, portanto, no momento da aquisição, portanto, tem o registro definitivo. O que acontece é que, como não é possível fazer os atos necessários exigidos por lei nessa tal plataforma informática que entenderam criar para o efeito do cadastro predial. O cadastro predial, já agora, é a possibilidade, ou é algo positivo, é a possibilidade de as pessoas ficarem com o seu terreno bem localizado e com as áreas corretas. Só que E essa parte é aqui, positiva. desculpa interromper, só que aqui em algumas zonas, e em especial nestes 7 municípios, há muitos imóveis que não estão cadastrados. Isto também traz alguns problemas, não é? Aliás, foi o que esteve na origem. Traz imensos. No caso destes conselhos, aliás, o problema ainda é maior porque o que se tentou fazer, e essa discriminação, é que esses foram conselhos piloto de um projeto que já existiu no anterior cadastro. E, portanto, o legislador entendeu reaproveitar algum trabalho já feito. E ao reaproveitar, colocou-os neste limbo jurídico que estão até hoje e que tem afetado tantas pessoas. Portanto, o que nós temos é que estes conselhos, nomeadamente Penafiel e Paredes também, que já tinham feito parte do chamado cadastro experimental e, portanto, o legislador, quando fez esta nova lei de cadastro, tentou reaproveitar algum trabalho feito. Só que não o fez corretamente, portanto, fez de uma forma errada, de uma maneira que não se deve legislar, que é criar novas obrigações para os cidadãos, mas nem sequer lhes entregar a plataforma informática. E o que os notários pretendem e defendem é, para além desta suspensão atual, não é? Com efeitos retroativos, que é para salvaguardar os negócios que já foram feitos, é que se aproveita este período, estes praticamente 6 meses, para conseguirmos melhorar o regime jurídico. Não apenas para esses 7 concelhos, mas para todo o país, de maneira que isto não volte a acontecer. Ou seja, o que nós queremos é que cada vez mais os cidadãos apenas precisem de ir ao notário e o notário tratar todo o processo e não pensarem mais no assunto, quer dizer, já não faz sentido nenhum. Acontece que atualmente há vários profissionais que se encontram com graves dificuldades em realizar determinados atos por impossibilidade tecnológica, o que resulta em graves problemas para determinadas atividades. Mas isto não acontece em todo o país, apenas em 7 municípios, como dissemos, entre os quais Penafiel e Paredes. Para o bastonário, a lei é densa e a população em geral não a entende. As leis devem ser feitas para os cidadãos entender. E quando nem os juristas se entendem quanto às leis é porque a lei não foi bem feita. Portanto, qualquer cidadão deve ser capaz de conhecer, de ler uma lei e de minimamente perceber o que é que se está a pedir ou o que é que tem que cumprir de acordo com aquela lei. E a verdade é que cada vez que as pessoas leem esta lei chegam a uma conclusão diferente. Isto não é revelável. As próprias entidades responsáveis pela execução desta Direção-Geral do Território, quando têm que emitir esclarecimentos constantes sobre uma lei, é porque a lei está mal feita. E, portanto, uma das coisas que nós defendemos nos próximos 6 meses é que se reanalise esta lei e se construa uma linguagem que os cidadãos percebam, que até uma obrigação comunitária hoje em dia, a questão da linguagem é clara, e também que as obrigações para os cidadãos estejam previstas de forma extremamente simples. Que é para depois os juristas poderem aplicar bem a lei, porque isto de leis só para juristas não é uma boa ideia. E ao contrário do que tem acontecido até agora, será necessário constituir um grupo de trabalho diferente, em que tenha precisamente esse objetivo de simplificar a lei, é isso? Exato. Não, tem que ser feito. Tem que ser feito quanto a 2 pontos. Quando há lei em si e quando há aplicação da lei.
Ou seja, é importante que, de alguma maneira, essa reanalisação aí se tente simplificar, nomeadamente os seus conteúdos, mas também a sua linguagem, mas que simultaneamente se encontra aqui uma solução para a execução da própria lei, seja através da plataforma informática ou não, seja mais simples aos cidadãos. Idealmente, o cidadão deve continuar a poder ir a um notário e tudo ficar resolvido no momento em que assina o seu contrato. E o resto já está feito. Nós não podemos voltar ao tempo em que isto é uma espécie de via sacra para os cidadãos, de recolher documentos, de tratar de coisas, etc. Tem que ser um processo simples, em que a pessoa realmente estar e o vendedor recebe o preço, o comprador fica com a sua propriedade, saiba o que está a comprar, sem mais burocracia, sem mais chatice. Portanto, o papel da ordem nos próximos meses será esse de sensibilizar o governo no sentido de se encontrar uma solução para o cidadão que seja fácil, que seja simples e que não lhe traga muitos mais custos do que aqueles que ele já tem. Até esta altura, os notários tinham vindo a contornar a situação realizando escrituras, mas sem registro nas conservatórias, o que deixou vários imóveis fora do comércio jurídico, como explicou a notária Adelaide Monterroso Freixo. Eu estive sem fazer escrituras até há cerca de um mês atrás. Entretanto, a partir do momento, até o momento em que o Conselho de Ministros tomou essa resolução de suspensão da lei, comecei a fazer escrituras. Claro que não tenho imensos processos atrasados, porque nem todos os privados, nem todas as pessoas, todos os compradores ou os outorgantes, querem fazer as escrituras nestas circunstâncias. Porquê? Porque o registro não fica definitivo. O registro fica pendente nas conservatórias do registro predial até que ou fica em suprimento ou provisório até que a lei efetivamente seja publicada em Diário da República. Mas como a suspensão vai retroagir, não é? Nessa altura converte em definitivo, mas os bancos não financiam mesmo assim quem pretende adquirir um imóvel nestas circunstâncias. Ou seja, os negócios jurídicos podem continuar a efetuar-se, mas sempre com a perspectiva do efeito retroativo ou na base da confiança. Também as agências imobiliárias têm sentido na pele, ou melhor, na carteira de clientes, os efeitos desta problemática. Carlos Santos, consultor imobiliário da Remax Top, revela mesmo que se não vender, não ganha. E neste momento, com receio que os negócios sejam considerados inválidos, tem sido difícil responder às necessidades de qualquer cidadão comum. Estamos a falar há cerca de 7 meses já que os atos estão a ser impedidos basicamente de serem registados. Podem-se fazer, mas não são registados. E como é óbvio, nós no setor imobiliário devemos salvaguardar os interesses dos nossos clientes, sejam os compradores, sejam os vendedores. E temos que os alertar para essa situação. O que é certo é que são negócios que não se fazem, que afetam diretamente não só as partes envolvidas no negócio, que é o comprador como o vendedor, mas também, obviamente, as imobiliárias, que ficando impossíveis de fazer o negócio, também não podem, obviamente, faturar, digamos assim, que é mesmo o nome. Não é? Grande parte dos profissionais que trabalham no mercado imobiliário, os ditos consultores imobiliários, regra geral, efetivamente só ganham alguma coisa ou oferem um montante se efetuarem um negócio, não tendo um ordenado fixo, obviamente. Não havendo negócio, não há rendimentos para entrar dentro de casa, que é mesmo assim. Mas não são só os consultores imobiliários que são afetados, obviamente que os próprios trabalhadores efetivos das imobiliárias, as imobiliárias têm que faturar para também poderem pagar efetivamente aos seus membros efetivos, como é óbvio. Isso afeta várias famílias, várias pessoas, e mais uma vez não só os compradores e os vendedores, mas também obviamente essas mesmas pessoas, como é óbvio. As normas que até agora estavam a impedir a realização de registros ficam suspensas até janeiro de 2025, com efeitos retroativos, como determina o Decreto-Lei 36/2024, de 21 de maio, que refere que, considerando que essa impossibilidade de realização de operações de execução simples de cadastro desses prédios obstaculiza a realização de atos e negócios jurídicos e o cumprimento de obrigações por parte de cidadãos e de empresas, torna-se urgente determinar o deferimento da produção de efeitos das normas em causa desse regime jurídico de cadastro predial. Mas porque palavras levas ao vento, Carlos Santos, como tantos outros profissionais, querem ver a situação resolvida em definitivo, o mais depressa possível. Esperemos é que efetivamente agora, em janeiro, que supostamente é até quando será efetuado
essa suspensão, que já esteja a plataforma efetivamente disponível, a funcionar, e que haja técnicos, inclusive, para poderem efetuar os respectivos cadastros, porque senão voltamos a ter o mesmo problema em janeiro. E lá está, nós no setor imobiliário queremos obviamente fazer negócios, queremos obviamente ajudar os nossos clientes, mas acima de tudo temos que ser mais transparentes e corretos para com eles e chamar a atenção de todos os perigos que acontece avançando com o negócio quando o registro não será efetivado. Na realidade estamos a fazer uma escritura em que depois quem está a comprar não vai ser proprietária. Pelo menos até não faz o registro, que o registro é que dá a propriedade efetivamente do ato em si. E como é óbvio, nós suspendemos vários processos, tentamos sempre salvaguardar de alguma forma, através de contrato de promessa, essa mesma situação. Até há bem pouco tempo estávamos a conversar aqui em off de uma situação até que eu próprio estou a passar de um cliente que vamos fazer novamente um aditamento ao contrato à espera que seja efetivamente publicada essa mesma lei, essa mesma suspensão. Para quê? Porque ambas as partes sejam protegidas e o negócio simplesmente não caia e o vendedor quer vender deixe de vender e o comprador quer comprar deixe de comprar, como é óbvio. Ou seja, temos que salvaguardar o negócio de alguma forma e estamos no mercado aos anos em que estamos e temos que manter um serviço de qualidade para os nossos clientes, obviamente. Agora resta o mais importante, a publicação em Diário da República para que se concretizem os negócios jurídicos com toda a sua eficácia e que o que rege o modus vivendi do nosso país deixe de ser feito em cima do joelho e que a burocracia caia em desuso. Esse sim seria um passo, no caso concreto, não para a humanidade, mas certamente para o nosso país.